Meninas, meninos, saudações! Vamos avançar com os nossos estudos agora com sistemas agrícolas, a nossa primeira aula de sistemas agrícolas, na qual eu vou fazer a apresentação do conceito de algumas manifestações disso que a gente denomina sistema agrícola. Na próxima aula, nós vamos caracterizar alguns sistemas agrícolas especificamente. Então vejamos, o que é um sistema agrícola? Forma de entendimento da organização da produção no campo. Então, como se dá a produção mediante determinadas relações de trabalho, relações produtivas que estão dadas no campo, entre as quais nós temos relação com a posse da terra, relações de trabalho, mercado consumidor e a tecnologia aplicada. Dependendo de como esses 4 fatores se relacionam, nós vamos ter um dos diferentes sistemas agrícolas. Vamos então dar uma olhadinha agora em cada um desses fatores dos sistemas agrícolas individualmente. Começando com a relação de posse da terra, relações de uso direto, indireto e de posseiro. Uso direto, exercício da atividade pelo proprietário. Trata-se de um procedimento, por exemplo, dominante na agricultura da Europa Ocidental. O próprio proprietário é que exerce atividade na sua propriedade. Atividade direta a partir da agricultura familiar, atividade mediante altos investimentos em maquinário, em tecnologia, em força de trabalho, como na agricultura empresarial, mas o proprietário então manipula de alguma forma diretamente a sua propriedade. E como não seria desse jeito? Ora, no uso indireto da terra, exercício da atividade por terceiros de modo contratual. É o caso do arrendamento, é o caso do sistema de parceria. Então, no arrendamento, a pessoa está produzindo na terra de outrem, mediante um contrato, através do qual ela paga determinados valores mensais. E parceria, que pode ser no regime de terceiro, de meeiro, uma pessoa produz na propriedade de outrem e paga com a terça parte da produção, paga com metade da produção. Daí nós temos o uso indireto da terra. Nós podemos ter esse uso também da terra, mas sem a relação contratual. E daí nós estaríamos naquilo que é conhecido no Brasil como sistema de posseiro, não é? Posseiro, exercício de atividade sem regulação contratual. Então a pessoa está exercendo atividade produtiva no campo, mas essa pessoa não tem a posse legal da terra. Ela está ocupando, por exemplo, um latifúndio improdutivo. Então não há uma relação contratual de autorização do uso daquele espaço. Se a terra no Brasil não for de ninguém e a pessoa estiver ocupando, também é um posseiro, também é uma relação irregular, porque não existe no Brasil terra de ninguém. As terras que não são de um proprietário privado são terras da União. De uma forma ou de outra, precisaria haver um contrato de compra e venda ou alguma forma de regulação do uso da terra. Então, em relação ao uso da terra, nós temos o uso direto, indireto e o sistema de posseiro. Nós poderíamos ainda definir o sistema agrícola a partir da estrutura fundiária. E estrutura fundiária pressupõe a organização da propriedade da terra. Antes de avançarmos, uma coisa importante. É muito comum no ensino médio nós tratarmos de estrutura fundiária quando nós estamos tratando de agropecuária. Isto cria um vício, o vício de o aluno pensar que estrutura fundiária é necessariamente ligado ao campo. Não, estrutura fundiária é a organização da propriedade da terra. Vale para o campo ou para a cidade. Por exemplo, a FUVEST já fez uma pergunta há alguns anos no seu vestibular, perguntando qual é a peculiaridade fundiária das favelas brasileiras. Veja, a favela está na cidade. Tem alguma peculiaridade fundiária? Sim, o favelado não tem posse regular legal da terra, é uma ocupação espontânea. Então, o termo fundiário, a estrutura fundiária, se reporta à posse da terra. No campo, especificamente, o que a gente poderia dizer da estrutura fundiária? Concentrada ou não. Se ela é concentrada, predominam grandes propriedades na área agrícola. Se ela não é concentrada, na área agrícola nós temos uma divisão mais intensa em pequenas, médias propriedades. Relações de trabalho. Pode ser trabalho compulsório não remunerado. Trabalho compulsório, obrigado e sem remuneração é trabalho escravo, como existiu no Brasil até a segunda metade do século XIX. Hoje ainda existe, mas não é uma relação legalmente constituída. Se sempre houve imoralidade do trabalho escravo, havia legalidade até a segunda metade do século XIX. Hoje não há moralidade, não há legalidade para esta relação de trabalho. O trabalho no campo pode ser assalariado.
Então, o proprietário rural, de maior ou menores dimensões de propriedade, contrata contingentes de trabalhadores. Então, eles são assalariados. Notem bem que essa contratação não necessariamente é um trabalho regular de pagamento, por exemplo, mensal e com direitos trabalhistas, registro, etc. Pode ser o trabalho sem esses direitos, pode ser o trabalho que se dá diariamente. É o caso, por exemplo, da relação do boia-fria. O boia-fria é um assalariado, mas esse boia-fria assalariado é alguém que recebe por contrato de trabalho diário e normalmente desprovido de todos os direitos trabalhistas. Tudo bem? Então, o assalariado não precisa ser aquele com carteira de trabalho assinada, que recebe no 5º dia útil do mês e assim por diante. Sim, este é o assalariado, mas o boia-fria também está numa relação proletária, também é assalariado. Trabalho familiar. Então, quem exerce atividade produtiva na propriedade é o núcleo familiar, é o pai, a mãe, os filhos e assim por diante. Outros formatos, como por exemplo trocas de dias, é um formato pré-moderno, assim como a agricultura, assim como a relação familiar também é pré-moderna. É uma relação pré-moderna, então entre dois proprietários, um passa alguns dias trabalhando para o outro e vice-versa, é a chamada troca de dias. Mercado consumidor. O mercado consumidor se define pelo seu alcance territorial. O mercado pode ser local, isto é, ele é imediato frente à unidade de produção, normalmente ligado a produtores de menor porte. O mercado pode ser regional, nacional e, portanto, o mercado consumidor, quem acessa aqueles produtos, está espalhado numa área maior, nas cercanias da propriedade ou em todo o território nacional. A produção pode ser, por sua vez, para exportação. É o caso das commodities agrícolas. Produtos agrícolas como a soja, como o trigo, que são comercializados mundialmente. Uma observação muito importante: a produção de subsistência também é destinada ao mercado. Há uma confusão entre produção de subsistência e economia natural. Em economia, nós definimos economia natural como uma economia que se estrutura de forma produtiva para consumo imediato. Vamos pensar, por exemplo, os índios tupis pré-colombianos. Eles tinham atividade produtiva, eles tinham uma economia? Sim. Essa economia visava excedentes de comercialização? Não. Então havia pesca, havia caça, havia coleta, havia agricultura de mandioca, de outros produtos agrícolas, e tudo isso era para consumo imediato das próprias populações. É o que a gente chamaria então de economia natural. E a agricultura de subsistência é economia natural? Não. A agricultura de subsistência é uma agricultura que destina a sua produção ao mercado. Toda a produção hoje vai para a comercialização. Agora, a definição, né, o encaixe da agricultura de subsistência diz respeito a que essa geração de recursos oriundos da comercialização apenas paga os custos de produção, apenas paga a subsistência social do produtor, da sua família, não havendo excedentes de investimento. Então ele consegue subsistir socialmente, ele consegue existir socialmente através desta produção, sem possibilidade de investimento, de crescimento da atividade produtiva. Então não confunda a agricultura de subsistência com a economia natural. A agricultura de subsistência é para comercialização também, mas sem geração de excedentes passíveis de investimento. E, finalmente, a tecnologia aplicada. A tecnologia pode ser tradicional, isto é, ela está dada na tradição oral intergeracional. Então, ela é passada, né, pela tradição oral, de geração para geração, de pai para filho. São conhecimentos tradicionais. Tecnologia avançada, com altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, como acontece no modelo agroindustrial, que usa máquinas, equipamentos, agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas e assim por diante. Ou técnicas alternativas com conhecimentos tradicionais e científicos, com os dois, e valorização de aspectos culturais e ambientais. Por exemplo, controle ecológico de pragas. E de onde vem a ideia de controle ecológico? Pode ser da tradição oral, pode ser um conhecimento tradicional, que, claro, hoje não é aplicado exatamente desta forma, tendo em vista o desenvolvimento científico e a possibilidade de agregação de ciência a esses conhecimentos tradicionais. Tudo bem?
Visto então essas características, nós temos os diferentes sistemas agrícolas, entre os quais eu selecionei alguns só para nós ilustrarmos: a agricultura familiar, a agricultura de jardinagem, os modelos coletivistas, como era da agricultura socialista soviética, como existia no México, os irridos mexicanos, né, as propriedades rurais em partes de Israel, os kibbutz, as velhas e hoje inexistentes comunas populares da China, na agricultura de plantation, um sistema agrícola, assim como o modelo agroindustrial. Na próxima aula, então, vou pegar cada um destes sistemas e nós vamos averiguar as suas características, as suas potencialidades, as suas contradições. Tudo bem? Era isso por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte!